Bom dia. Vamos hoje aqui para mais um Café e Conexão. Deixa eu ajustar. Gente, aqui hoje amanheceu chovendo. E aí a pessoa aqui com a garganta não muito boa, um olho meio inchado. Bom dia, Aline. Bom dia. Vamos aqui para o nosso Café e Conexão do dia de hoje. Hoje, dia 30 de outubro. 2 meses, pouco mais, né? Para o nosso final do ano aí. Passo rápido. E a Aline, como está hoje? Tudo bem por aí? Eu ontem comecei a coçar o olho, amanheceu hoje meio inchado. Vamos descobrir o que é. Mas a coisa tá surgindo aqui. Vamos chegando aí, enviando para as pessoas, pra gente ver o que é que temos hoje nesse momento aqui, né, do nosso Café e Conexão. Nesse nosso momento aqui de parar um pouquinho para se conectar com a gente, para se conectar com aquilo que Deus quer nos dizer, né? Às vezes aquele momento ali único de pausa que a gente precisa para ouvir, para nos ouvir. Às vezes não é nem ouvir, às vezes não, sempre. A gente primeiro precisa nos ouvir para ouvir fora, né? É aqui dentro para fora. Então, quando a gente para ouvir, a gente consegue entender melhor uma série de coisas. Mas o grande problema nosso é que a gente não para ouvir. Seja 5 minutinhos, né? Seja 5 minutos. E às vezes a gente não para nos ouvir e fica nessa corrida. É sempre muito corrido, é sempre muito... Às vezes a pessoa fala, e aí, fulana, como você tá? Ah, na correria de sempre. Bom dia, Jaque, Leninha, bom dia, sejam bem-vindas. E a gente fala assim, na correria de sempre. Eu já falei muito isso também. E no fim a gente tá assim, né? Porque a gente não tá nem vendo o que tá acontecendo. A gente vive num automático. Bom dia. A gente vive num automático que a gente nem tem noção do que tá acontecendo mesmo. Os dias vão passando e você apenas vai fazendo, né? E você sabe que hoje, ontem eu até gravei, hoje é quinta, terça-feira eu mandei um áudio lá no meu grupo aberto, inclusive quem não tá lá, clica aqui no link, ou me pede aqui no direct e a gente envia, falando sobre isso, o quanto a gente corre para fazer dinheiro, e aí a gente faz dinheiro, mas não tem tempo de usufruir desse dinheiro, de estar com a nossa família, de ter momentos de lazer, de prazer. E aí a gente reclama, se culpa, ou quando a gente para, a gente sente culpa por isso, porque parece que é errado, porque eu preciso estar sempre produzindo, eu preciso estar fazendo dinheiro, porque se eu não fizer vai faltar. E nessa autocobrança exagerada, a gente fica sempre querendo mais. E eu não tô falando que o querer mais é ruim, muito pelo contrário. Só que é o querer, você querer mais e buscar e fazer a sua parte, evoluir para isso é uma coisa. Agora, quando eu busco, é algo assim, é diferente eu querer mais e nada ser suficiente. É isso. Eu busco evoluir, eu busco algo, né? Eu tenho um alvo, uma meta e eu vou atrás daquilo ali. É o meu sonho, realizar o meu sonho. Mas não porque falta, porque parece que sempre é suficiente, sempre eu tenho que estar naquela... Sabe aquela coisa da auto-performance? Sempre eu tenho que estar performando muito na produtividade, né? E a produtividade é uma coisa, você tá ocupada fazendo 1001 coisas e às vezes nem tem resultado, isso é diferente. Muito se fala de presença, mas só focado no futuro. É isso, Aline.
Só que o nosso futuro não vai existir se não tiver o presente. Não existe futuro sem presente. Não existe um futuro. Não existe, por exemplo, eu quero viajar para a Europa. Quero ir para Disney. Não existe essa viagem se não houver hoje o presente no qual eu vou ver qual a data que eu vou comprar a passagem, vou reservar um hotel. Minimamente. Então, não existe um futuro sem um presente bem vivido. A Louise fala muito isso, né? Louise Hay, para quem não conhece, ela tem a percussora aí da autoajuda e das afirmações positivas. E a Louise, ela fala muito sobre nosso ponto de poder é o estado presente. É esse momento, né? O nosso ponto de poder é o momento presente. Então, como é que é o momento presente? Como é que eu absorvo e como é que eu torno esse momento presente um ponto de poder? Estando nele, estado de presença. E eu só consigo saborear um café, um chá, uma água. Só, mas a água não tem sabor. Não tem porque a gente engorda. Porque se a gente parar para tomar aquela água com presença, até aquela água vai ter sabor. Até aquela água vai ter sabor. E hoje, né? Abri aqui o parte devocional e aí hoje eu não vou nem conversar sobre hoje, sobre algo que tem vindo para mim mesmo e que inclusive falava no devocional de ontem. Consequências. As consequências são coisas que vêm devido às nossas escolhas, às nossas atitudes. Ou gente, desculpa. Ou as nossas não atitudes, né? Aquilo que eu faço ou que eu não faço tem consequência, gera consequência. E no de ontem falava exatamente assim. Ai, gente, eu bati aqui. Quando finalmente caiu em si, disse, é um versículo de Lucas, até os empregados de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui, morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. É a parábola do filho pródigo, né? Ele sai de casa e não quer mais nada e não sei o quê, e começa a viver. Ele toma ali posse da herança do pai antes do tempo. Não, me dê a minha parte que é meu direito, e ele toma essa, né? Ele pede, ele recebe e ele sai de casa. Só que quando ele sai de casa, ele enfrenta várias coisas ali, né, dessa vida aí desregrada, ele sai só gastando, vou usar a palavra de hoje, e ele fica falido, frustrado. E ele começa a reclamar, olhando para o que tem lá, para quem ficou lá com o pai, e fala, até os empregados do meu pai têm fartura enquanto eu tô aqui morrendo de fome. Mas ele escolheu. Ele tomou uma decisão, ele pediu, vai, me dá a minha herança e deixa eu me virar aqui, eu vou fazer as minhas coisas. Só que ele percebeu depois o quanto ele foi insensato nas atitudes, né? E aí ele volta, pedindo perdão e pedindo reconciliação. E é muito interessante essa parábola, porque é como se, assim, Deus está todo o tempo dizendo assim, ok, você pode ir. As decisões são suas. Eu tô aqui. E se um dia você quiser olhar, retornar, eu tô aqui. Ele fala muito isso, né? Ele recebe de volta a presença ali. Mas o que é interessante é a gente perceber o quê? As nossas atitudes têm consequências. Ou as não atitudes, como eu falo. Às vezes você fica na dúvida, numa decisão que você, no seu coração, você já sabe que tem que tomar. Mas você não faz. Você ainda fica ouvindo a sua mente, achando que é coisa da sua cabeça, que não é aquilo. E aí você passa muito tempo pensando, vai dar certo. Desde segunda eu tô com a garganta assim, o tempo de São Paulo não tá me ajudando. Você passa muito tempo pensando em algo que no fundo você já sabe a resposta.
E aí aqui, né, nesse devocional, ela fala muito isso, a parte que diz assim... Ela fala assim... Para além dessa mensagem, eu levanto um questionamento que fala que se quando aquele filho pródigo tá longe ali de casa, se Deus o tivesse ajudado fora, será que ele tinha voltado? O pai, né? Ali na questão do pai. Se o filho pródigo tivesse sido ajudado enquanto estava fora de casa, e aí ela traz, se não enfrentasse tantas decepções, provavelmente levaria muito mais tempo para reconhecer o erro. E às vezes a gente tem que passar pelos perrengues, vou usar, né, a palavra de hoje, pelos perrengues ali, para que a gente saia deles. Só quando eu aprendo, só quando eu tiro o aprendizado sobre aquilo que me aconteceu, sobre aquilo que eu vivi, é que eu consigo passar adiante. Porque se eu não olhar para aquilo e tirar o aprendizado, eu vou continuar lá, percebendo, entendendo, tentando resolver sozinha. Então eu não consigo, né? Então, às vezes, pra gente ajudar, é melhor que a gente deixe a pessoa viver o processo dela. Não é sobre, aqui ela fala assim, né, deixar ela sofrer as consequências dos seus atos, porque é para ter responsabilidade. E aí cai numa questão que a gente tenta salvar os outros. E aí dentro da visão sistêmica, trazendo um pouco para a visão sistêmica, quando a gente tenta salvar o outro, a gente sai do nosso lugar, perde nossa força, porque só no nosso lugar a gente tem força, e a gente fica ali tentando arrastar o outro, salvar, para que ele não passe, né, as consequências das atitudes dele, só que a gente tá roubando do outro o aprendizado. E só quando ele aprende, ele cura. Ele cura pereba, né? Ressignifica. Quem nunca, né? Eu tenho uma que tá aqui na live, eu já sei que é, né? Tipo assim, quem nunca tentou salvar e arrastar as pessoas? E aí o que a gente faz? A gente perde a força. A gente tá usando a força pra fora quando a gente nem tá conseguindo nos salvar. Quem se identifica aqui? Quem tá aqui na live ou quem tá ouvindo depois no gravado se identifica com essa pessoa que fica tentando ali fazer com que o outro não sofra, não sinta, enfrente as consequências dos atos dele, sendo que você mal tá dando conta do seu. Se identifica, né, Jaca? Eu também. E eu tenho que ficar sempre no estado de alerta. Senão eu vou para esse lugar de novo. E aí, aqui, continuando, ela fala assim: gostaria de lhe dar um conselho neste devocional. Às vezes, para ajudarmos algumas pessoas verdadeiramente, temos que deixá-las sofrer as consequências dos seus atos. Você já se desgastou tentando auxiliar uma amiga ou um conhecido e percebeu que mesmo insistindo não enxergava essa melhora? Você tá lá. Gente, uma vez aconteceu, hoje em dia eu faço mais isso não, tá? Oi, Lu, bom dia, DC maravilhosa. Uma vez, eu fui contar pra uma amiga que eu tinha visto o namorado dela numa festa. Tá há muito tempo, tá? Tinha 20 e poucos anos. Ela ficou com raiva de mim. O namorado, hoje é marido. O namorado dela não quis mais que ela falasse comigo e afastou mesmo ela de mim, da outra colega que tava junto. E depois ela se casou com ele. E a gente foi falar que ele tava numa festa com outra pessoa. O que eu tinha a ver com aquilo? Nem namorado eu tinha na época. Não faço mais isso. Só se for assim uma pessoa que é muito, muito minha amiga. Mas hoje com a era do celular, né? Hoje eu ia tirar a foto pra ter prova aí. Quer dizer, hoje não. Hoje eu não faria mais isso, tá? Hoje eu só vou ver e dizer assim, sinto muito, uma hora a pessoa vai perceber. Se ela viesse me perguntar, aí eu diria. Mas hoje eu não dou opinião na vida de ninguém sem que essa pessoa me pergunte. Não dou. Porque, infelizmente, isso acontece. A gente entra no lugar porque ela não me perguntou. Ela tava lá na casa dela sem preocupação nenhuma e eu entrei, eu invadi um espaço que é dela. O relacionamento dela nada tem a ver comigo.
E eu invadi o campo dela, trazendo um pouco para a visão sistêmica, né? E aí, ela não aprendeu a lição, vamos dizer assim. Talvez se ela tivesse vivenciado no outro processo, talvez ela tivesse até chegado a ver algo, enfim. E também ela decidiu voltar e perdoar, tá tudo bem. Às vezes as pessoas cometem erros e se arrependem, né? Mas aqui, isso que aqui fala é bem isso aqui. Às vezes a gente vai lá, ó, se por um lado precisamos estar sempre dispostos a ser suporte para os outros, por outro lado, é importante compreendermos o tempo de nos afastarmos. O tempo que eu me afasto, deixo aquela pessoa vivenciar o processo dela. E uma hora que ela decidir sair, ela vai sair. Infelizmente, muitos só aprenderão a lição ao colher os frutos de suas escolhas. É o que fala aqui. Por isso, não tente controlar aqueles que estão ao seu redor. Cuide, aconselhe e interceda pela vida deles, mas lembre-se que a dor também pode ser uma boa professora. Então, eu deixo o outro escolher o que ele quer. Eu não posso controlar a vida do outro. Eu mal estou conseguindo controlar a minha. Eu mal estou conseguindo controlar a minha. E a gente gasta energia. Quer dizer, controlar a gente nunca consegue. A gente gasta energia cuidando da vida do outro, sendo que às vezes a nossa precisa arrumar aquele quarto, né, Jaque? Ainda bem que a Jaque já passou dessa fase, foi arrumar o quarto, né, Jaque? Então, assim, a gente passa muito tempo. Então, o que hoje veio forte pra mim é quanto tempo você tá gastando cuidando da vida dos outros e deixando de cuidar da sua. E prejudicando o outro, porque se você tira o aprendizado do outro, vai lá, tenta resolver, sabe, aquela mãe que toda hora o filho vai lá, faz uma dívida, a mãe vai lá e paga a conta, vai lá e resolve o problema, vai lá e não sei o quê. Quando que essa pessoa vai fazer? Não vai. A gente precisa passar pelaquela situação para aprender. Voltando um pouco, assim, eu já li muitos livros, né, e tem as visões, assim, da Louise Hay, ela fala muito da cura, ela usa muito a palavra cura, né, que pra mim é ressignificar, e ela fala, assim, que a gente só se cura, e ela fala até de doença, ela foi uma pessoa que teve câncer, ela fala muito que o tumor é mágoa e dor guardada, ressentimento, e a gente só cura aquela doença quando a gente entende o porquê aquela doença chegou para mim. Então, quando eu entendo qual é, eu tiro o aprendizado, eu me curo. Isso pode ser uma doença física, uma doença emocional, doença mental. Então, eu preciso viver aquele processo, aquela situação para entender. Eu tenho vivenciado isso nos últimos tempos e tem uma decisão que eu tô para tomar, sei lá, acho que pelo menos 40 dias. E eu fico adiando, mas no fundo eu sei. Ontem meu olho começou a coçar do nada, ontem à noite tá inchado, mas começou a coçar muito. E eu fui fazer um processo aqui para entender o que era. Eu vi o que era. Preciso que ele agora, né, termine de curar, porque eu aprendi. Eu não tava abrindo meu olho ontem à noite. Ele coçava muito, ardia e eu tava assim, ó, com o olho fechado. E aí, de olho fechado, eu comecei a usar minhas, né, técnicas e ferramentas em mim. E eu vi o que eu precisava ver. Na hora eu consegui abrir o olho, ele parou de doer, porque ele estava doendo, muito vermelho, mas ele tá inchado. Então, ele tá curando. Mas eu precisei passar por esse processo. Foi cerca de uns 40, 45 dias desafiadores aqui. Para eu entender. E eu já sabia, no fundo, já sabia. Mas ainda assim eu insisti. Ainda assim eu fiquei tentando entender. E se fosse outra pessoa que viesse me dizer como aconteceu, faz isso, faz aquilo, e eu ouvi. Eu não precisava nem ter ouvido o deserto. Exato, Aline. Exatamente. Eu não precisava ter ouvido. E às vezes Deus nos coloca no deserto pra gente olhar para aquilo que é importante. Importante pra mim, porque o que é importante pra mim talvez não seja pra Jaque, nem pra Lu, nem pra Aline, nem pra Lê. Não existe certo e errado. Existe o que funciona pra mim, o que funciona pra você, o que funciona pra outra pessoa.
Então, às vezes, Deus nos coloca nesse deserto para dizer assim, ó, você vai olhar para o que é importante. Tem muita coisa ao seu redor. Tem muita gente falando, tem muita gente mostrando, mas você precisa olhar o que é importante. Você precisa curar, né? Se curar, e como é que cura? Aprendendo, ressignificando. E aí eu te pergunto, quem você está tentando evitar que ele colha as consequências dos atos quando a sua vida precisa ser olhada, ser vista? E às vezes você pode estar passando por esse deserto. Mas é que tem coisa muito mais importante para você ver que você não estava olhando. E às vezes você vive experiências, às vezes mesmo que curtas e rápidas. Deus nunca, tem um versículo, né? Deus nunca vai te levar aonde a graça dele não te alcance. E quando ele coloca naquele lugar, é para você aprender. Enquanto você não aprender, eu vivi uma experiência de junho para cá. Julho, agosto, setembro, outubro, né? 4 meses, quase 5. E eu precisei passar esses 4 meses para eu entender, naquele lugar, com aquelas pessoas, naquela situação, para eu entender que eu não precisava estar naquele lugar. Não para o que eu achava que eu precisava. Eu entrei no lugar achando que eu precisava aprender tal coisa, eu precisava evoluir em tal coisa, que eu ia ter tal coisa, que eu ia aprender com aquelas pessoas tal coisa. E eu entendi que essa tal coisa que eu buscava, eu não precisava estar lá. Porque eu já tinha em mim, eu já sabia fazer. Mas eu aprendi tantas outras coisas, inclusive sobre que eu não preciso do outro para fazer algo que eu achava que precisava. Eu já sabia fazer. Eu já sei fazer. E às vezes a gente fica buscando fora. Às vezes não, quase sempre. Mas tá aí dentro. Peguei uma cartinha aqui. Na verdade não peguei não. Eu fui mexer e ela caiu. E olha que fala de cura. Curo-me em todos os níveis. Onde quer que eu esteja, existe uma atmosfera de cura. Ela me abençoa e me traz paz. Assim como a todos que me rodeiam. Acabei de falar sobre isso, né? Eu não tinha virado, só tinha visto aqui. Curo-me em todos os níveis. Onde quer que eu esteja, há uma atmosfera de cura. Ela me abençoa, ela me traz paz. Assim como a todos que me rodeiam. Então, aonde quer que você esteja, você tem cura para ser feita. Seja em você ou no outro, até porque nós somos reflexos, né? Nossos relacionamentos somos reflexos de quem nós somos, daquilo que a gente precisa vivenciar e aprender naquele dia. As respostas estão todas dentro de nós. Né, Aline? Eu mudei para a frase que eu uso. As respostas estão todas dentro de nós. Eu falo essa frase que a Luísa traz, para mim é isso. Todas as respostas já estão dentro de nós. A gente só precisa o quê? Voltar para si. Olhar para dentro, e a gente só consegue fazer isso como? Numa pausa, num estado de presença, numa conexão. Fez sentido aí? Em uma palavra aqui, escrevam para mim quem tá aqui, quem quiser e desejar, em uma palavra. O que né, nossa live de Café e Conexão é mais curtinha, toda quinta de manhã, às 7h27 aqui, pra gente se conectar, pra gente receber. É pra gente receber. Então, em uma palavra, o que você recebeu hoje aqui nessa live? Ou quem vai ver no gravado depois, escreve aí. Seja no caderninho, seja na sua cabeça, onde você quiser sentir. E aqui, vou terminar até com uma... Tem uma coisa que a Luísa fala, a Aline falou aí sobre as respostas, né? E ela fala que o poder tá dentro de você, não tá fora. Porque com as respostas a gente consegue mudar muita coisa, né? Então é isso. Que nós possamos estar nos lugares sabendo que a cura chega lá. Eu já sei o caminho, não preciso da aprovação de ninguém mais. E é só eu e ele. É isso, Aline. A validação do outro
não é sobre você, é sobre o outro. Nem a palavra, é reflexão. A palavra talvez seja essa, né? Reflexão. A palavra talvez seja essa, reflexão, né? Entender. É que quando a gente escuta o outro, tá tudo bem, é a opinião dele. E ok, assim como nós temos opinião. Mas não aprovação, porque só a gente sabe. Tem uma coisa bem da pessoal da antigamente falava, né? A gente sabe o sapato onde o sapato aperta, né? Então ninguém vai conseguir usar. É verdade, Aline, você falou lá na confraria que a sua palavra da... Você falou que a palavra da sua semana era reflexão. É isso. Então, que a gente entenda que primeiro eu me curo, primeiro eu olho pra mim, pra depois eu tentar evitar que o outro vivencie aquilo. E que tem experiências e lugares, encontros, relacionamentos que a gente precisa passar por essa vida para entender algumas outras coisas. E que às vezes esse deserto é só isso. É só Deus chamando sua atenção para olhar para o que é importante. É isso. Que a gente faça 30 de outubro, tá assim? Já chegamos aí no fim do ano. Próxima quinta-feira, toda quinta-feira, aqui 7h27 da manhã, a gente faz esse momento do Café e Conexão. E na segunda-feira à noite, às 20 horas, a live Segundo as Intenções. Beijo para todo mundo. Lembrando, dia 8 de novembro, vamos começar a nossa jornada Mais Tempo, Mais Dinheiro. Vão estar 7 dias comigo num grupo no WhatsApp, com uma Masterclass no dia 11/11, ao vivo, às 19 horas. A gente vai falar muito sobre essas questões, o quanto a gente vive nessa corrida. Quanto a gente não faz isso aqui, ó, o estado de presença, e a gente acha que precisa de mais tempo para usufruir do nosso dinheiro, mas eu preciso fazer mais dinheiro, e a gente fica nessa corrida. E a gente vai estar lá junto, no grupo do WhatsApp, enviando exercícios, áudios práticos, energéticos, sistêmicos, para a gente ir trabalhando 3 dias antes, faz o ao vivo e mais 3 dias depois. Quem tiver, sentir que é para você, pega mais informações, tem um post fixado aqui no perfil, tem link na bio, me chama aqui que a gente também manda a informação. A Aline já tá lá, né, Aline? Beijo, que a gente faça dessa quinta-feira, desse 30 de outubro de 2025, o melhor dia das nossas vidas até agora.